Olá pessoal do Educad, vamos aqui para a nossa aula número 5 de números decimais, algo que tem que estar aí no seu dia a dia como brasileiro, é claro, como todo cidadão desse mundo, que saibamos lidar com os números, algo que vai facilitar bastante a nossa vida. Os números estão na temperatura, estão nas finanças, estão nas medidas, para lá e para cá. Então hoje, números decimais por meio da operação da multiplicação. Então nós vimos os conceitos sobre números decimais, como identificar um número decimal, o que compõe um número decimal, as operações de adição e subtração. Então hoje, multiplicação. Lembrando que para nós, vamos utilizar aqui esse x, né, o xzinho aqui da multiplicação, mas é claro que numa expressão numérica ou algébrica, esse x pode sim ser substituído pelo pontinho para representar a multiplicação, ok? Então, vamos lá. Nosso primeiro exercício aqui, resolva as seguintes multiplicações com números decimais, ou decimais apenas. Mas professor, já vamos começar com o exercício? Em algumas aulas vai ser muito mais prático já mostrar para você ali de cara mesmo como nós vamos aplicar do que simplesmente falar um monte de coisa, tá? Porque a maior ideia aqui é você realmente entender o que está por trás de cada assunto, que faça sentido e você aplicar no seu dia a dia, é claro sim, com as consequências ali em relação ao vestibular, mas olha só, dica, para a gente poder então realizar multiplicação com números decimais, é bom a gente seguir esses dois passos. Primeiro, realizar a operação normalmente, você vai fingir primeiro que não tem vírgula. Vai realizar a operação de multiplicação normalmente. E aí, depois que você resolveu a operação normalmente, então nós vamos para o segundo passo. Depois, transferir para o resultado a quantidade de posições numéricas acumuladas após a vírgula ou as vírgulas, tá? Já vamos ver como isso vai ocorrer. É claro que na matemática podemos ter alguns atalhos ninja, algumas técnicas aí, quando você vê além do algoritmo. Então aqui eu vou montar o algoritmo tradicional. Qual é o algoritmo tradicional que você aprende desde lá do fundamental? Armar e efetuar ali os fatores para que você tenha ali o seu produto, sim. Bem, o algoritmo tradicional, eu busco escrever o maior na parte de cima, o menor na parte de baixo, sempre que possível, e na maioria das vezes vai me ajudar muito isso, tá? Então aqui, o algoritmo tradicional tenho 8,4, vou multiplicar com o 3, aqui. Vamos tentar montar esses 4 aqui, o algoritmo tradicional desses 4 aqui para ver como vai ficar, para você perceber uma coisa interessante antes da gente resolver. Aqui, nessa B, 4,51 vezes 4. 4,51 aqui vezes o 4. Tá? Nesse outro, na C, escrever o maior na parte de cima aqui, tá? O menor na parte de baixo. Já tivemos uma aula ali de comparação de números decimais. Então, analise primeiro a parte inteira, depois a parte decimal, para poder ver quem é maior, quem é menor, se é igual. Tá? Esse outro aqui, nossa, está aumentando, né? Está aumentando. Então, vai ser muito melhor eu escrever o maior na parte de cima, para montar o algoritmo, e o menor na parte de baixo. E daí, alguém que está vendo isso aqui, ou não está acostumado, ou até quem sabe uma criança vai ver pela primeira vez, nossa, mas nesse caso aqui não é vírgula debaixo de vírgula? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Quando nós falamos de adição e subtração, nós precisamos sim ali posicionar vírgula debaixo de vírgula, posição numérica debaixo de posição numérica correspondente. Mas aqui nós alinhamos da direita para a esquerda justamente para organizar e se tiver a vírgula debaixo de vírgula aqui, não vai influenciar para nós. Tá? É claro que depois precisamos tomar muito cuidado também com a ordem. Tá? Bem, vamos lá, realizando aqui.
tabuada. Primeiro, realizar a operação normalmente. Realizar a operação normalmente. Depois você vê a questão da vírgula. Aqui, vou realizar a operação normalmente. 3 vezes 4, 12. Vai umzinho para cá. 3 vezes 8, tabuada, 24. 24 mais 1, 25. 25, opa, 252. Mas aí, vamos aplicar então a segunda parte? Ó, o que que diz? Segunda parte, depois transferir para o resultado a quantidade de posições numéricas acumuladas após a vírgula ou as vírgulas. Então, ao invés de falar posição numérica, no popular, eu estou simplesmente falando das casas, tá? Das casas. Então aqui, ó, eu tenho quantas após a vírgula, na parte da direita, do 8,4, eu tenho uma. Então o que vai acontecer? Esse 252 precisa ter uma também, uma após a vírgula. Fica isso aqui, 25,2, ok? Próximo aqui resolvendo. Multiplica normalmente, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20, vai 2 para cá. 4 vezes 4, 16. 16 mais 2, 18. 18. Opa, primeiro passo, faz a conta normalmente, a operação normalmente. E aí o segundo passo, vê aí, quantas posições numéricas tem após a vírgula? Após a vírgula de quem? O 4, a vírgula dele está escondida, não foi necessária aqui. Mas do 4,51, opa, tem parte decimal depois. Então aqui eu tenho uma, duas, eu preciso ter essa mesma quantidade, onde? No resultado. Então aqui vai ficar uma, duas, e aí eu posso sim posicionar a minha vírgula. Fica 18,04. 18,04 para nós. Próximo aqui. E agora eu tenho um caso que aparece vírgula nos dois valores, Sem pânico. Resolva primeiro normalmente. Tá? Se seguir nesse espaço, tranquilo. Então aqui, não tem problema com tabuada. 5 vezes 6, 30. Vai o 3 para lá. 5 vezes 2, 10. 10 mais 3, 13. E aqui agora, opa, agora nesta parte de baixo, eu dou uma deslocada. Pô, você pode representar esse deslocamento com 0, com o sinal aqui da adição, o sinal de mais. Tudo bem? É claro que por trás disso aqui há uma lógica matemática de agrupamento, composição e decomposição por meio de unidade, dezena, centena. Tá? Mas para você não ficar escrevendo muito mais o que está aqui por trás, a gente resume simplesmente escrevendo um sinal aqui deslocando para somar. Vamos lá. Aqui, 0 vezes 6, 0. 0 vezes 2, 0. Resolvendo agora a parte final do algoritmo, nós temos 0, 3, 1. Vamos lá. Agora, segundo passo é quantos números eu tenho, ou quantas posições após a vírgula. E é acumulativo isso aqui. Eu tenho uma aqui, outra aqui, um total de quantas posições? É acumulativo, total de 2. Então aqui também precisa ter 2. Então, 1,30. Mas você percebeu uma coisa? Olha só. Para os nossos resultados aqui 25,2 o resultado. Esse aqui, 18,04 o resultado. E aqui, 1,30, esse zero ele não é significativo para nós. Você pode escrever simplesmente 1,3. 1,3. E aqui, esse maior nós temos, vamos resolver normalmente, aplica a operação normalmente. Uma vez, todo mundo que está aqui em cima. Uma vez, todo mundo que está aqui em cima. 3, 2, 1, 4. Agora, ó, dá uma deslocada aqui. E vamos agora multiplicar com 2. 2 vezes 3,
6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Então, vamos então somar todos. A importância de organizar para você não somar algo errado. Na matemática, a organização ela é fundamental. É claro, às vezes, dependendo do espaço, talvez não fique tão bonito, tá? A minha lousa. Mas organização vai fazer toda a diferença aqui na hora de você compor os números, tá? Tudo bem? Vamos lá. 3, aqui. 2 mais 6, 8. 1 mais 4, 5. 4 mais 2, 6. E aqui, só o 8, ou 8 mais 0. Ok? Não terminamos, porque agora precisamos ver a questão da vírgula. Questão da vírgula. Tenho quantas posições após a vírgula? Na parte da direita. Aqui, 1, 2, e como é acumulativo, eu conto também com esse aqui, do outro número. Um total de 3 posições, 3 casas após a vírgula. Aqui também precisa ter. 1, 2, 3. E vai ficar isso. Tá? Então, nosso resultado aqui é 86,583. Existem outras possibilidades quando eu tenho números específicos como potências de 10. Potências de 10. Dá uma olhadinha nessa E e nas demais. Esse 10 aqui, ele é a mesma coisa que o 10 elevado a 1. Tudo bem? Esse outro 10, mesma coisa que 10 elevado a 1. Esse 100, mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. Esse 1000 aqui, esse 1000, mesma coisa que 10 elevado ao cubo. 10 elevado ao cubo. Quando eu tenho esse formato de algo multiplicando com potência de 10, ao invés de eu montar esses algoritmos aqui, armar e efetuar eles com toda essa estrutura, eu tenho um atalho. Tá? Você pode fazer isso aqui, mas você pode também aplicar o atalho. Dependendo ali do que você estiver fazendo, vai ser muito mais prático, né? Vamos lá, por exemplo, se eu tiver então as potências de 10 e com multiplicação, aqui é só eu... Se for multiplicação, eu avanço a vírgula para a direita. Avanço a vírgula para a direita. Tem potência de 10 multiplicando. Lembrando que aqui eu posso trocar a ordem dos valores na hora de multiplicar, não tem problema, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Isso é visto em aritmética nas operações, no caso a de multiplicação. Então, mas se for multiplicação com potências de 10, eu avanço a vírgula do valor para a direita, mas é só avançar de qualquer forma? Não. Você vai fazer o seguinte, você pega o valor, aqui no caso nosso, pega os números que compõem o valor que você quer multiplicar, os números que compõem o valor que você quer multiplicar, tá? E aí você vê aqui, ó, a vírgula está aqui. Eu quero avançar quantas posições para a direita? Você vai ver a quantidade de zeros da potência de 10. Olha aqui, ó. 1 0, 1 0. Aqui, 2 zeros, 3 zeros. E é claro, fazendo uma relação com o expoente. Então, o que vai acontecer para a gente? Esse 0,8, vou avançar então a vírgula para a direita. Quantas posições? Apenas uma. Apenas uma. 1 de expoente, 1 0. E então a vírgula vai para a direita aqui. Tá? Logo fica isso aqui para a gente. 0,8. E esse 0 nem precisa mais. Então, o que acontece? Para nós, a resposta aqui é simplesmente 8. Simplesmente 8. Tá? Só isso. Professor, foi muito rápido, não entendi. Calma, calma. Vai ficar melhor, ó, vai ficar tranquilo. Eu pego o meu número significativo aqui, 2,03, tem potência de 10. É multiplicação?
Eu vou avançar a vírgula para a direita, Quantas posições? Quantas posições? Só um zero? Um expoente? Vou avançar então apenas uma posição para a direita. Aqui. Então, minha resposta é 203. Como assim? 20,3. Essa é a resposta, 20,3. Agora aqui, na G, 100. 100 vezes isso. Pego aqui o meu valor, 23,5, 23,5, vírgula está aqui. Vou multiplicar e multiplicando eu vou avançar a vírgula para a direita. Quantas posições? Tem 2 zeros? 2 no expoente? Vou avançar então a vírgula 2 vezes. Vou avançar aqui. 1, 2, completa com zero. Então aqui, se a vírgula parou aqui, não preciso representar a parte decimal, então aqui nós temos 2.350. E, vou ir para o outro lado aqui, para a gente finalizar esse primeiro bloco, nós teremos então 1.000 vezes tudo isso aqui, um pouquinho mais de cuidado aqui, tem vários números, vamos lá, ó, 0, 5, 8, 6, 1, a vírgula estava aqui, e eu quero multiplicar. Multiplicar, a vírgula vai andar para a direita, mover para a direita. Lembrando que isso aqui é um atalho com potências de 10, tá? Lembrando mais uma vez isso. E daí, mais quantas posições eu avanço? 3 zeros? 3 no expoente? Então, é claro, o expoente quando eu escrevo também nessa forma aqui de potenciação. Vou avançar 3 vezes. Vou avançar 1, 2, 3. E daí, a vírgula parou aqui. Eu posso apagar os demais. Apagar aqui. Pelo menos com a caneta me permite fazer isso, tá? Show! 586,1 é a nossa resposta. Mas esse é o esquema. Você realiza a operação primeiro, normalmente, e depois vê quantas posições você tem após a vírgula e representa isso no resultado quando você monta esse algoritmo aqui, normal, da A, B, C e D, e com potência de 10 você pode fazer esse atalho da vírgula, ok? Já o próximo bloco. Ok, pessoal, segundo bloco aqui conosco, mais 2 exercícios. No primeiro nós aplicamos sim o algoritmo da multiplicação e mais aquela outra forma, aquele atalho de simplesmente mover a vírgula quando temos potências de 10. E agora mais 2 exercícios que, assim como você viu em outras aulas, números decimais, podemos ter casos diversos, por exemplo, em relação a medidas, finanças e muito mais, é claro, tá? Aqui no exercício, no problema número 2, temos um automóvel da Max Motors percorre 100 metros em 5,25 segundos, ou 5 segundos inteiros e 1/4 ali de segundo, não é? Em quantos segundos ele percorrerá 800 metros? 800 metros. Você pode ficar tentado a fazer isso aqui por regra de 3, mas a aula não é regra de 3. Então aqui a gente está testando, colocando em prática os conhecimentos de números decimais, ali por meio da aritmética básica, tá? Então, mas é claro, lembrando que a matemática você pode chegar no mesmo resultado por caminhos diferentes. É uma grande vantagem que a matemática tem, tá? Use com sabedoria. Então, beleza, 100 metros em 5,25 segundos. 100 metros aqui em 5,25 segundos. 100 metros em 5,25 segundos. Mas então quanto será percorrido? Quanto será percorrido? Perdão, aqui já está falando quanto deve ser percorrido. Eu quero percorrer agora 800 metros com esse carro da Max Motors, mas eu quero saber qual o tempo
qual o tempo em segundos eu vou levar para isso, tá? Ok? Você fica tentado a fazer a regra de 3 aqui, mas fique tranquilo, tá? Às vezes você nem vai precisar fazer. Se você percebe o seguinte, 800, quando a gente pega a questão aqui da distância, 800, ele é a mesma coisa que o quê? É 8 vezes 100 metros, não é? 8 vezes 100 metros. Mas se aqui eu estou multiplicando por 8, do 100 para 800, estou multiplicando por 8, faz sentido eu também fazer isso aqui? 8 vezes 5,25 segundos. Então, na realidade, é só eu ver que tenho essa proporção aqui. Se 100 metros são percorridos com esse tempo, 800 metros, eu estou mantendo algo proporcional ali, a gente não está falando de aceleração aqui, tá? Então, 800 metros, 8 vezes o 100, 8 vezes 100, 800 metros. Então é só multiplicar por 8 esse tempo aqui também, só multiplicar por 8, aqui aplicando os conceitos normais de números decimais. Então fazendo essa conta, 8 vezes quem? O 5,25, realizando essa conta aqui normalmente, eu terei, tabuada, 8 vezes 5, 40, vai o 4 para cá, 2 vezes 8, 16, 16 mais 4, 20, vai 2 para cá, 8 vezes 5 de novo, 40, 40 mais 2, 42, opa, 4.200 é a resposta? Não, não é a resposta, porque tem um segundo passo quando eu realizo a operação de multiplicação com números decimais, quantas posições ou casas após a vírgula? Aqui 2, então aqui também tem que ter duas aqui, tá? Na parte da direita fica 42,00, mas esses zeros não são significativos. Minha resposta aqui, é, qual é o tempo em segundos então? É 42 segundos aqui pra gente, tá? 42 segundos. Tudo bem? Maravilha? Agora vamos na número 3. Agora com finanças, pode aparecer um monte de informação, mas será que a gente vai utilizar toda essa informação? Será? Depois de analisar seus cálculos, Marina decidiu investir R$ 2.340,50. Ó, perceba a quantia aqui, ó, não esquece. Às vezes a pessoa vai analisar uma quantia e esquece dos centavos. Atenção, hein? Atenção. Organização e atenção. Ela investiu isso aqui para obter 10 vezes mais. 10 vezes mais. Cuidado. 10 vezes mais, 10 vezes. Agora, se a gente falasse 10 vezes a mais, aí a gente pegaria o valor que foi obtido e somar com o anterior do investimento. Só que aqui é só 10 vezes mais, tá? Só 10 vezes mais. Para obter 10 vezes mais após o período de 4 anos. Sabendo disso, qual será a nova quantia? Resumindo, ela aplicou isso aqui, investiu isso aqui, ela fez os cálculos, ela vai conseguir 10 vezes mais. 10 vezes mais, 10 vezes isso aqui. Então, que conta a gente faz? Você nem precisa montar esse formato de algoritmo de multiplicação. Você pode aplicar um atalho. E que atalho é esse? Se está multiplicando por 10, se é 10 vezes mais, então é só fazer 10 vezes isso aqui. 10 vezes isso aqui. 2.340,50. Tá? Só fazer essa conta. E se eu estou lidando com, aqui, potência de 10, 10 elevado a 1, 10 elevado à primeira, e é multiplicação, vou avançar a vírgula para a direita, avançar a vírgula para a direita. Quantas posições? Quantas casas?
tem um zero? Uma posição. Então o que vai acontecer? Se a vírgula está aqui, eu vou avançar apenas uma para cá. Uma posição para cá, à direita. E o meu resultado vai ser aqui 2, 3, 4, 0, 5, tá? Daí, você pode até escrever outro zero aqui. Não vai ser necessário. Nesse formato. Nesse formato não vai ser necessário. Mas, se eu estou falando de quantia, dinheiro, tá? Então, eu posso falar que isso aqui é 23.405 reais, ou eu posso representar também pela forma monetária. Forma monetária, ali com todos os seus termos e elementos, é o R do plano real, cifrão, símbolo para o dinheiro, de maneira universal aí, por mais que tenha algumas variações entre países. E aqui a parte inteira que é o 23.405 reais de forma inteira e os centavos aqui 00. É isso aqui para nós. Aqui a nossa resposta. Ok? Beleza? Então é isso. Números decimais, multiplicação, bem tranquilo. Até o próximo episódio.